Salve, salve, salve! Mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Sou o Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô e também de Quimbanda Luciferiana. Bom, gente, boa tarde para quem vai assistir esse meu vídeo, boa noite, bom dia para quem também for assistir nesses horários. Bom, hoje eu trouxe um assunto muito importante, falar de um Exum que muitos não sabem cultuar, porque não tem fundamento para cultuar esse Exu. Ele é um Exum que eu posso logo dizer para vocês, muito perigoso, perigosíssimo. Olha o termo que eu estou usando, perigoso e perigosíssimo, que é o Exum pagão, tá? Exum pagão. Quase não se vê nada dele, né, nas redes sociais, pela internet, né, principalmente pelos canais como, né, TikTok, Instagram e, né, no próprio YouTube. Não se vê muita coisa sobre o Exum pagão, você vê mais ponto cantado do Exum pagão. Ainda bem, porque como a gente sabe é que tem muitas maluquices, né, hoje falando de Quimbanda. Quimbanda hoje está na moda, né? Todo mundo hoje é quimbandeiro, todo mundo hoje é mestre, todo mundo hoje recebe Exu, trabalha com Exu, assenta pombogira. Toma cuidado com isso aí. Bom, mas o que traz hoje esse vídeo é falar sobre essa entidade de grande força, de grande fundamento, tá? Porque o fundamento dele vai variar, principalmente nos assentamentos desse Exu. Mas quem é o Exum pagão? O nome já está dizendo, pagão, né? É aquele Exu, ou aquela divindade, ou aquele ser, aquele espírito, que não tem uma luz, podemos colocar assim, né? Uma luz positiva, visto que o nome dele é pagão, né? Tudo que é pagão é aquilo que é tudo que vem da sua negatividade. Mas vamos na raiz do conceito da palavra pagão. Se você quer entender um Exum, se você quer entender uma pombogira, vai no conceito da palavra dele, do nome dele. Isso é muito importante, é o primeiro passo para você entender o Exum que você está trabalhando, tá? Porque quando você dá um nome assim, exemplo, Exum pagão, Exum tranca-rua das almas, você tem de entender o que significa tranca-rua. Ali está tendo um processo de simbologia em cima do nome do Exum ou da pombogira. Caso Maria Padilha, Padilha significa fogo. Maria, não vem a ideia da concepção lá não, do termo Maria lá do judaico-cristão não. Maria dentro da Quimbanda significa aquela que é desbravadora, aquela que desbravou, aquela que enfrentou os dogmas sociais da sua época. Daí vem a concepção do termo Maria dentro da Quimbanda. E a Quimbanda Nagô busca essa realidade. Então, você tem de entender, se você quer conhecer seu Exum, sua pombogira, vamos no significado do nome dele. Então, o que é pagão? Do latim vem paganos. Vou colocar meu óculos aqui. Vem paganos, que é aquele que era aldeão nos tempos da Idade Média. Era aquele ser, aquela pessoa que não era batizado pela Igreja Católica. Ele era um aldeão, ele era um camponês que, por não ser batizado pela Igreja Católica, sabemos que ele não tinha nenhum contato com a liturgia católica. Então eles próprios cultuavam seus deuses campestres da agricultura. Daí que veio o termo pagão, paganismo, vem dessa ideologia, né? Que a Igreja Católica colocou nas pessoas, na sua época, principalmente na Idade Média, que não eram católicos, que não aceitavam o catolicismo, mas sim a sua cultura, principalmente sua cultura, né, social e também sua cultura, né, espiritual, religiosa. Então, todas aquelas pessoas que não eram católicos eram considerados pagãos. Daí vem do termo paganos, que significa aquele que é aldeão e não soldado. Por que soldado? Porque a palavra soldado, para a Idade Média, era aquelas pessoas
que além de ser soldado mesmo dentro da sua esfera de guerrilha, eles eram batizados pela própria Igreja Católica, tá? E defendiam os dogmas da própria Igreja Católica. Então daí vem o termo pagão. Podemos logo entender que esse Exum pagão, em vida ele foi um camponês que não aceitou, né, não se curvou às liturgias católicas. E isso aí é fato, tá? E quando ele fez a passagem dele, ele usa esse termo Exum pagão. Então, podemos dizer que na vida dele terrena, ele não foi batizado. Porque quem não era batizado na Igreja Católica, que não aceitava toda essa liturgia, principalmente do batismo, era considerado um pagão, né? Era considerado ali uma pessoa rejeitada dentro da sua esfera social. Tá bom? Então essa é a primeira colocação que nós temos sobre o Exum pagão, que vai estar, como eu acabei de falar para vocês, expressa no significado do termo pagão, o nome dele pagão, tá? E tem uma outra também, né, tem uma outra explicação sobre o termo pagão. Nós sabemos que dentro da esfera de Quimbanda existem 3 tipos de Exuns, tá? Dentro da esfera de Quimbanda, isso a Quimbanda Nagô ela prega, existe 3 tipos de Exuns, e a Quimbanda Luciferiana também prega. Existem 3 tipos de Exuns, que é o Exum Orixá, o primeiro, que não teve vida terrena, né? Ele é Orixá, ele é uma divindade. Ori, cabeça, Xá, né? Força celestial, força universal. E o segundo Exum é o Exum elemental. O Exum elemental, tá? Que são aqueles guardiões, né? São aqueles Exuns guardiões invocados pelos antigos feiticeiros, tá? Pagões, dentro de uma evolução da Goécia. Então esses são conhecidos como os Exuns elemental. Eu vou um dia gravar um vídeo falando sobre esses Exuns elementais, tá? Que são Exuns guardiões, são aqueles Exuns que eu posso dizer para vocês logo assim de maneira geral, resumida, são aqueles Exuns que estão um pouco acima dos demais Exuns. Aí eu cito o seu Tranca-Rua, seu Exum Marabô, Exum Mangueira, dando um exemplo. São aqueles Exuns que depois do comando de maioral, né, das 3 forças da Trindade maioral, Lúcifer, Beuzebu e Astarote, o Astarô, vem no comando. Então eles são considerados Exuns elemental, são aqueles guardiões, tá? Que são invocados dentro do processo, muitas vezes, da Goécia, que são aqueles demônios que trabalham direcionados aos Exuns, tá? Que muitas vertentes de Quimbanda colocam o nome cabalístico do Exum, mas na realidade é o demônio que assiste o Exum. Como é o caso do Exu pagão, o demônio que assiste ele é o Búconos, o demônio Búconos, ou Daimon Búconos, tá? Então tem o segundo tipo de Exum, é o Exum elemental. E o terceiro Exu, eu não gosto muito de usar esse termo, mas de maneira para você entender, que é o Exum Catiço, tá? Que vem lá das formações do Candomblé, né? Das cabulas, por aí vai. Primeiramente da formação da cabula, das macumbas, e depois sintetizou no Candomblé esse termo catiço, né? O que é o Exum Catiço? É aquele Exum que ele vem pelo um comando, ele é comandado, né? Mas eu não gosto de usar esse termo catiço, não gosto de usar, já levando para a Quimbanda, o Exum de Quimbanda, tá? Isso é a minha opinião. Levando para a Quimbanda é o Exum de Quimbanda, tá? Esse Exum de Quimbanda, ou esse Exum Catiço, ele é dividido em 3 Exuns, em 3 formas de Exum, que aí entra o pagão,
aí entra o coroado e aí entra o catulado. Olha só, estou te trazendo esse conhecimento, né? Então, o terceiro Exu, o terceiro tipo de Exu dentro da Quimbanda é o Exu Catiço, que eu chamo de Exu de Quimbanda, propriamente dito, se divide em três: o pagão, o coroado e o catulado. Vamos pegar o coroado. Quem são os Exus catiços coroados? São aqueles Exus que são reis e rainhas. E se eu não fosse eles, não teria uma ordem dentro da formação triológica dos Exus da Quimbanda, dos Exus e Pombogira. Então são aqueles Exus que são considerados reis, como o Exu Rei das Sete Cruzilhadas, Rainha das Sete Cruzilhadas e assim por diante. Então são aqueles Exus coroados, são aqueles Exus de grandeza, tá? O trabalho dele é mais voltado para prosperidade, abertura de caminho e etc. E os Exus catulados. Quem são esses Exus catulados? É porque eles foram catulados, foram raspados? Nada disso, tem nada a ver com candomblé, né? Nós sabemos que a Quimbanda é totalmente diferente, é um culto, né? Muitos chamam uma religião, muitos chamam aí uma seita, né? Mas não chamam uma religião. Então os Exus catulados são aqueles Exus que equivalem ao nome que recebe como os barões, tá? Os donos da terra, os barões, as baronesas, os príncipes, as princesas, são esses Exus aí, tá? Que tem, como no caso tem um Exu chamado Exu Barão, né? Tem alguns Exus que eles colocam esse título de príncipe, de princesa na sua formação. Esses são os Exus catulados. E por último eu deixei o Exu pagão, ou os Exus pagões, que são aqueles Exus que na sua totalidade ainda são eguns, tá? Eles não são eguns, estão ainda numa evolução, ainda não recebeu nenhum grau, nem de coroado e nem de catulado, né? E ainda estão nessa evolução dele espiritual. Esses Exus, eles são os perigosos, porque ele recebe todo tipo de trabalho. Ele quer mostrar serviço, né? Ele quer mostrar competência. Então ele vai fazer o bem e vai fazer o mal, ou mais o mal do que o bem. É interessante, uma questão importante dentro da Quimbanda, que a Quimbanda ela faz justiça, né? Mas muitas pessoas procuram a Quimbanda realmente para fazer o que não presta, né? Não é só a justiça, não é isso? Mas também fazer o que não presta. Como assim, Tata? É fazer o mal para pessoas que não merecem, né? Que não estão devendo nada para a sociedade, né? Que não cometeram nenhum delito, né? Como o exemplo aí de um estrupador, né? Então a Quimbanda ela faz justiça. Então se ela sabe que ali tem uma pessoa que tem essa, né? Que tem essa índole maléfica, a gente vai fazer a justiça mesmo, tá? Então esse Exu, o Exu pagão, ele serve para isso, para fazer esses tipos de justiça. Mas além disso aí, ele também faz qualquer tipo de trabalho, principalmente ele é especialista em trabalhos para o mal, né? Porque a Quimbanda ela é um equilíbrio entre o bem e o mal, né? Nós sabemos muito disso, né? Muito bem disso. Então, só para você ter uma noção do termo pagão, né? Então, tem essas variedades de 3 tipos de Exus dentro da Quimbanda que nós trabalhamos. Cada um desses Exus vai corresponder a uma determinada expressão de trabalho, como o Exu pagão, tá? Como eu comecei o vídeo falando, ele é um Exu muito perigoso, tá? O termo pagão também designa um Exu que não se identifica com a questão cristã. Acabei de falar para vocês, foi aqueles aldeões que não se curvaram com a liturgia da Igreja Católica, né? E passaram a sua vida toda sendo mesmo, seguindo seus princípios religiosos, culturais, daí eram considerados como pagãos. O Exu pagão, ele trabalha na falange do Exu Caveira. Olha aí, o Exu pagão, ele trabalha na falange do Exu Caveira. Ele é o 7º Exu comandado pelo Exu Caveira, tá? O Exu pagão, ele é o 7º Exu
de comando do Exu Caveira. Tem esse livro aqui, olha, que eu quero apresentar para vocês, que é muito bom, que é No Reino dos Exuns, de José Maria da Bittencourt. É um livro antigo, mas que ainda tem à venda. Eu aconselho vocês comprarem, porque tem muita coisa importante, tá, sobre Exu, no Reino dos Exuns. E aqui o autor, ele coloca justamente essa formação do Exu pagão, tá? E ele faz toda uma teologia, né, sobre a questão aí do comando de Exu Caveira e os seus Exus comandados. Então o Exu Caveira, ele poderia ser um Exu, dentro daqueles tipos, ele poderia ser um Exu catulado, né? No caso, poderia não, ele é um Exu catulado, ele é uma espécie de dono, né, de uma falange. Então ele pode ser considerado aí, não digo rei, mas um barão, né? Então você tem lá no comando do Exu Caveira, você tem Ael, que é o Exu da meia-noite, o Exu Tata Caveira, que também ele tem a sua falange, mas ele pertence à falange do Caveira. Ele é um auxiliar primordial do Exu Caveira, ele e João Caveira. Eu vou fazer um vídeo especial no próximo ano falando sobre as falanges dos Caveiras, que é totalmente diferente dos demais Exus dentro do processo do reino da Calunga, tá? Aí você vem Exu Brasa, Exu Maré, tá? Exu Carangola, tá bom? Exu Arrancatuco, Exu Pagão, Exu Mirim, Exu Pimenta, Exu Malê, Exu das Sete Montanhas, Exu Canga, Exu Caminolá, desculpe aí, Exu Quirombo, tá? Entre eles você tem o Exu Cheiroso, o Exu do Cheiro e o Exu Curador. Então ele faz uma concepção total, né, aqui ó, mas o comando central é do regente Omulum, do Exu Omulum, que seria o rei central do cemitério. Então ele é um Exu coroado, olha lá, tá? Não sei se dá pra ver, aí é assim, tá bom? Então esse livro é de grande importância. Bom, continuando lá falando sobre o Exu Pagão. Então ele é o sétimo no comando do Exu Caveira, né? A atuação desse Exu, acabei de falar para vocês que ele não gosta de trabalhar muito fazendo trabalhos de bondade, né? Ele é um Exu voltado mais para você trabalhar com ele mais mesmo para questão maléfica mesmo. Então, a atuação dele, que ele gosta de trabalhar muito, é separação de casais por meio do ódio e do ciúme, cria confusão na vida conjugal, gosta de separar casais que possuem filhos, tá? Trabalha muito também no lado sexual, ele também causa impotência sexual, tira o libido sexual dos casais, tá? Então ele é um Exu que ele é voltado muito para isso. Também trabalha no campo de colocar doenças, tá? Ele não leva a pessoa para o caixão, ele deixa a pessoa muito mal, muito doente, né? Para depois sim a pessoa chegar lá, né, a morrer, tá? Então ele é um Exu, gente, que eu posso dizer para vocês que ele é um Exu que ele tem de ter uma casa separada para ele. Ele não fica com os demais Exus. Ele é um Exu que ele gosta do seu espaço, tá? Ele gosta do seu espaço. O Exu Pagão, ele gosta do seu espaço. E você tem de saber trabalhar com esse Exu, porque se ele vê que você não está trabalhando direito com ele, ele pode se revoltar com você. Quando você não der aquilo que você prometeu para ele, ele pode voltar contra você, tá? Então ele é um Exu que você tem de saber trabalhar, você tem de saber doutrinar esse Exu. Tanto é que no assentamento dele, você vai colocar uma corrente e um cadeado, e você só vai soltar aquele cadeado, aquela corrente, quando você vai trabalhar com ele em determinadas horas da noite, que equivale de 2 da manhã às 3. Tá? Você começa a preparação para o Exu Pagão
à meia-noite, mas você só vai começar a invocar o Exu pagão a partir das 2 horas da manhã, que corresponde àquela hora, já está chegando a hora da agonia, que é às 3 da manhã, tá? E você vai até às 5h30 da manhã trabalhando com ele. É quando ele deixa a terra, né? A formação da energia dele deixa a terra, porque quando você começa a invocar o Exu pagão, você sente a presença dele. Ele é um Exu que incorpora? Sim, raramente. Ele quase não incorpora em médios. A energia dele é muito forte, você tem que ter uma preparação do seu Tata Nganga. Não é assim, eu senti a energia do Exu pagão, já vou incorporar ele. Não, por isso que ele não escolhe muitos médios, tá? Ele é um Exu mais para você trabalhar com ele mesmo, invocar, fazer as invocações corretas para buscar ali uma definição de um trabalho. Torna a repetir, é um Exu que gosta de fazer trabalho negativos, de maldade pesada. Então você tem que pensar bem, 3 vezes, 7 vezes, 10 vezes, se você realmente vai querer usar o Exu pagão para aquela determinada situação ali. Se aquela pessoa está merecendo ou não. Analisa lá, quando chega um cliente querendo fazer algum trabalho, você analisa, vai no jogo de búzio, começa com o teu Exu frenteira, tua pomogeira frenteira, para te poder trabalhar com esse Exu. Porque ele é um Exu muito perigoso. Com ele não tem meio termo. Quando ele é invocado, ele vai fazer aquilo que você pediu, tá bom? E ele trabalha dentro dessas formações. A bebida central do Exu pagão é o leite de cabra, tá? A bebida central, por quê? Porque ele é um Exu que ele não é coroado, ele não é catulado, ele é um Exu mesmo, é um Egum. Ele é mais um Egum, mais do que um Quiumba. Em si, ele é um Quiumba. Então ele está ali para qualquer tipo de trabalho. Então, para acalmar um pouco a sua ferocidade, se coloca leite de cabra para ele tomar. Tá? Muitos falam é porque ele não foi ainda batizado. Ele não, batizado no termo assim, não é que o Exu vai ser batizado, né? Não vamos tirar essa concepção judaico-cristã. Batizado, ou seja, que ele não foi doutrinado, ele não evoluiu. Não, ele está evoluindo. Mas só que a espera dele, a essência dele é essa. Ele nunca vai mudar essa essência. Exu nenhum muda a sua essência. Isso aí é Umbanda. Tá? Quem pensa assim está pensando com o pensamento de Umbanda. Nós estamos fazendo Quimbanda. Então se o Exu ele é assim, ele vai ser assim eternamente. Então quando você acalma ele mais é com um leite de cabra. Por quê? Porque ele trabalha na força do demônio Ferrabras, de São Cipriano e da Cabra Preta. Então tem de ter essas invocações todas para invocar o Exu pagão, tá? Vou parar por aí, que senão vou entrar em fundamentos profundos. Não é o caso aqui no canal no YouTube. As bebidas fortes que ele gosta: uísque, gin, cachaça. Não gosta de vinho nem espumante, principalmente a cerveja. E nem o conhaque, tá? As velas que ele usa: a vela marrom, vermelha, preta e branca. Interessante que é um Exu que ele gosta de festas públicas. Ele é o patrono do carnaval. Olha aí. Aí você já tem uma noção, né? Tipo, muitas escolas de samba, né? Quando querem ganhar né? Lá, elas vão com o Exu pagão, né? O Exu pagão também, além dele, ele também é um Exu que ele também gosta de, em determinados momentos, você pode usar ele para fazer certos benefícios para você mesmo, principalmente para negócios, tá? Agora ele é um Exu muito bom, tá? Muito bom mesmo, né? Para provocar desejos sexuais inusitados nos casais. Como ele tira, ele provoca, tá? Então aquele casal lá que já tá frio, né? Que já tá meio esmorecido, muitos anos casado, vai lá com o Exu pagão lá, faz lá as mirongas que servem para ativar lá o libido, né? Do casal, seja mulher, seja um homem. E ele trabalha muito bem nessa causa também, tá? Responde muito bem nas encruzilhadas de florestas, de estrada de chão de terra, né, o chão batido, e em cima de túmulos. Lembrando que ele é da falange dos caveiras. A atuação dele é onde é na Calunga? Nos túmulos, nas sepulturas, nas catacumbas,
tá? Não atua no cruzeiro, no cemitério não, da Calunga. Ele atua nessas formações. Ou nas encruzas de Calunga, né? Da Calunga. Ele atua mesmo lá nas encruzas da Calunga. Tá bom, gente? Esse é o Exum pagão. O assentamento do Exum pagão, você pode fazer de 3 formas. Na Quimbanda Nagô se faz em 3 formas. Numa cabaça, moldando um boneco de argila ou um ponto cabalístico do próprio Exum pagão, tá? Que são os pontos riscados dele. Vou te mostrar 3 aqui, tá bom? As ferramentas do Exum pagão são ferramentas que são segredos no ato do assentar, tá? Muitas vezes esse Exum, como eu acabei de falar, você tem que ter um local específico para ele, né? Tem que fazer um moeté, que é um buraco de Exum ali, fazer primeiro uma plantação, tá? Visto que ele é um Exum que ele trabalha no campo das almas também, ele é muito invocado para o campo para trabalhar na força das almas, tá? Então, já que ele é um Exum que ele pertence ao reino da Calunga primeiramente, então ele tem que ter este buraco plantado, né? Para depois assentar e colocar ele em cima. Então ele é um Exum desse calibre, tá? Os dias melhores para trabalhar com esse Exum é o domingo virando para segunda, ou de quinta virando para sexta-feira, tá? Um Exum muito invocado na sexta-feira da paixão, né? Para trabalhos não positivos, tá? E no dia de finados. Então toma cuidado aí, gente, com esse Exum, tá bom? Esse é um Exum muito perigoso, tá? Eu, quando vou trabalhar com Exum pagão, eu me preparo, tomo meus banhos, tá? Eu ponho um fio de conta que é específico para trabalhar com Exum pagão, que eu não vou relatar aqui, porque é fundamento profundo da Quimbanda Nagô, tá? Revelo para os meus adeptos, isso se eu vejo que aquele adepto não é maluco da cabeça, porque eu não vou dar força para nenhum iniciado meu que seja doido da cabeça, uma iniciada minha, né? E sim, precisa ter moderação, tá? E quando trabalha com esses Exuns que ele vem de uma linhagem mista, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então o Exum pagão ele é isso, tá? Ele é de uma linhagem mista, ele vem pelo reino da Calunga, como ele também vem pelo reino das trevas, como ele também passa pelo reino da lira, principalmente do inferno, do sub-reino do inferno, da lira. Tanto é que alguns pontos de escadeira que eu vou te mostrar tem essa formação, tá? Então ele é um Exum que você, torno a dizer nesse vídeo, tem de ter cuidado ao trabalhar com esse Exum. Gosta de comer bode de cor preta, tá? Galo de cor preta, pombo de cor escura, tá? Picota, que é a galinha de Angola, de cor escura, tá? Ele é um Exum que ele, dentro da sua formação, é isso, tá bom? Eu não vou entrar mais em detalhes, porque senão eu vou dar fundamento aqui de Egum, né? Visto que esse Exum ele trabalha com direção a Babá Egum também, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui alguns pontos riscados desse Exum. Olha, aqui está alguns pontos riscados do Exum pagão, tá? Eu vou te mostrar aqui. Esses são alguns pontos riscados do Exum pagão, tá? Não vou entrar em detalhe do significado de cada ganga, porque cada ponto aqui, cada formação, cada tridente, cada elemento colocado aqui é uma canga, é um sigilo de Quimbanda Nagô. Mas isso eu vou falar nos próximos vídeos sobre os pontos riscados de Quimbanda, tá bom? Como é que a gente se oferenda ao Exum pagão? Ele gosta muito, né, do vinho de palmas. Quem é o vinho de palmas? É o dendê, né? É o epô, é o dendê. O vinho de palmas é o dendê, tá? Que recebe esses nomes. Você gosta de um bife, ou um fígado também, ele gosta, por isso é um Exum de Calunga, né? Ele gosta de comer bife, carne de porco, bife de boi, né? Não muito
você não vai fritar esse bife, você vai apenas esquentar ele no dendê, no fogo. Bastante pimenta, tem um mexão que gosta de muita pimenta, tá? E pode arriar com uma farinha branca, né? Misturada ali nas bebidas dele ou e com o dendê, tá? E não põe mel que ele não vai aceitar. Ele vai em cima de ti. É um mexão quente mesmo, é um mexão que ele não é assim muito de gostar de outros elementos, tá? Que se coloca no assentamento de outros exus, tá bom? Ningunzue, Quimbanda a todos, salve a banda Gererê Vodum, meu Aueto, salve o grande maioral de Quimbanda Nagô, que assim seja. Até o próximo vídeo.